Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, ou de paz, dos que trazem alegria, dos trazem alegres novas coisas boas, ou boas coisas. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é o culto de celebração, e hoje nós vamos falar sobre missões. Confesso aos irmãos que foi bastante desafiador para mim, e à medida que eu estudava, que eu mergulhava, eu fazia alguns rabiscos e começava, e no final deu 25 páginas, eu disse: o pastor não vai me deixar pregar nunca mais aqui. E comecei a fazer uma compilação dessa mensagem, para que ela não ficasse muito extensa. Eu queria fazer só uma breve reflexão acerca desses três capítulos, 9, 10, 11. Esses capítulos, segundo estudiosos, falam de três, é um bloco só que fala sempre de Israel. No capítulo 9, olha para trás e trata da eleição de Deus eterna, a eleição eterna de Deus, na sua soberania para com propósito de Israel. E aí ele diz no verso 9, 7, em Isaque será chamada a sua descendência. E aqui fala de eleição. No capítulo 10 que nós lemos, olha para o presente de Israel. O apóstolo Paulo está discorrendo acerca do presente, daquele momento, onde olha para o presente que retrata a rebeldia de Israel, não aceitando a justiça pela fé, mas buscando a justiça que procede das obras, não obstante não aceitar Cristo como Messias. E no verso 21, do capítulo 10 diz: mas para Israel diz, isso Moisés dizendo: todo dia estendi as minhas mãos para um povo rebelde e contradizente. O verso 11, o capítulo 11, vai falar da restauração de Israel, a restauração futura, quando Deus vai olhar para Israel, abrir os olhos espirituais dele. Então, os olhos espirituais sendo abertos, eles alcançarão a graça. Romanos 27, 11, 27 diz: e esta será a minha aliança com eles, Israel, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Aí está falando de Abraão, Isaque e Jacó, é a aliança eterna que Deus fez. No verso 1 do capítulo 10, o apóstolo Paulo, que de passagem, além de ser o maior teólogo, para mim é um grande intercessor, no capítulo 10, o verso 1, ele intercede por Israel. Ele está clamando a Deus por Israel, para que Israel se salve. Nós vamos ouvir nessa mensagem, discorrer nessa mensagem muito sobre esse homem, que à medida que eu mergulhava, mais pequeno eu me sentia, olhando para os desafios que esse homem teve na sua obra missionária. Esse texto que nós lemos em Romanos 10, 15, o apóstolo Paulo está falando menção de Isaías 57, 2 e Naum 1, 15, ao quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho ou as boas novas. E aqui eu quis falar da importância de fazer missões, porque muitas almas estão se perdendo, e isso não é tão visível que não precisa para outro país para a gente ver. Oséias 6,3 diz: conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo todo. Está lá em Mateus 16, 26.
Pois do que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou quem dará ao homem recompensa a sua alma? E aqui reforça o Salmo 49, que fala que o irmão não pode remir a alma de outro irmão. E o verso 8 fala que ela é caríssima, e todos os seus recursos se esgotariam. Veja o quanto a vida é importante. Vai construindo isso no âmago de vocês. Não podemos deixar de falar do amor de Cristo, pois Ele mesmo nos resgatou desse mundo perdido. E aí eu recebi isso de Deus. Está na hora dessa igreja despertar e ir por todo mundo e falar do amor de Deus. Isso está lá em Marcos 16:15. A título de introdução, eu quis trazer a importância de compartilhar as boas novas. Qual a importância? A importância que todos precisam conhecer a Jesus. Nós vamos entender isso aqui. Vocês vão ver quanto é sério, quanto nós como igreja, e nós vamos falar dessas responsabilidades um pouquinho mais na frente. Precisamos acordar, como diz um chavão, para Jesus e começar a falar do seu amor. Remir tempo, não gastar com aquilo que nada edifica, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé, falando da sua palavra. E é importante, nós podemos participar do plano de Deus para a salvação do mundo. Todos nós podemos evangelizar, todos nós podemos fazer missões. É a responsabilidade de todos. Qual é a base do evangelho a ser pregado? O princípio dele, a fé em Jesus Cristo. Em Atos 4:2, disse: sem Jesus não há salvação. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus é o caminho, não tem atalho. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, e só Jesus tem a vida eterna. Eu peguei um trecho de uma ministração de um pregador que alguns conhecem, chamado John Piper. Ele destaca a importância de diferenciar o que é evangelismo de missões. E é interessante, a principal diferença é que evangelismo é feito na sua própria cultura, enquanto missões é feito em culturas ou de grupos linguísticos diferentes. O evangelho, você pode pregar na sua casa, na rua, pode ser para seu pai. Geralmente a gente tem para pessoa que não crê em Cristo, não é do Senhor, geralmente a gente faz isso. Mas missões é diferente, aí transcende um pouco. Geralmente envolve aprender outros aspectos, como também um novo idioma. Duas coisas eu destaco sobre missões: o que é uma missão cultural e o que é uma missão transcultural. A missão cultural pode ser realizada no seu próprio país, e aqui eu achei interessante, obedecendo à regionalidade de cada sociedade, cultura e grupos indígenas ou grupos étnicos. A gente precisa se preparar para isso, porque até dentro do nosso país nós temos dificuldade. Lembro-me que eu fui do Pará, eu fui tirar um conflito entre dois distribuidores do norte do país e também no Nordeste, no Maranhão, e a empresa me deu esse desafio, e eu fui sem conhecer nada. Peguei um carro lá no aeroporto e comecei, e tive dificuldade, porque você não conhecia a geografia, não é o recurso que tem hoje, você bota no Google e vai, não é assim. Eu queria visitar um mercado que foi o pivô desse 5, mas esse eu precisava visitar para conhecer.
E perguntei ao rapaz: tudo bem, boa tarde, boa tarde. O senhor pode me dizer aqui onde é que fica esse lugar? Ele: sim. O senhor está vendo aquele canto ali? Irmão, canto? E desde quando o canto faz isso? Aquele primeiro canto, aí você vai o primeiro, o segundo, o terceiro canto, você pode virar, que vai ser ali. Para eu entender que era a primeira, a segunda, a terceira, a direita, eu tive que pedir ao Espírito Santo discernimento. Nós estamos dentro de um país, nosso país, nós estamos no norte do país. A gente precisa aprender isso. E aqui fala, ele fala da missão transcultural. São várias, eu só saquei essas duas que são importantes, né, que engloba as demais também. O pastor já deu uma aula sobre isso também. Essa abordagem requer uma imersão na cultura, aprendendo idiomas, costumes, tradições e valores. Não vai de qualquer jeito. Quem vai falar entrar numa tribo indígena para falar de Jesus? Tem que ter sabedoria, maturidade, precisa de imersão. Tá? Qual o alvo da obra missionária? Congregar em Cristo o maior número possível de discípulos de todos os povos e terra. Esse é o ponto central de fazer missões. Qual é? Congregar em Cristo. Não é congregar para Ronaldo, congregar para Maria, para João. Congregar em Cristo o maior número de pessoas possíveis. Esses dados aqui que eu vou dar para os irmãos, isso me deixou um pouco estarrecido, mas quando eu fiz a tradução para ele, realmente isso procede. Uma organização chamada, esse inglês aqui vai falhar, Joshua.project. Essa organização é cristã evangélica, ela é situada no Colorado, Estados Unidos. Ela faz todo o levantamento, o mapeamento geográfico. Ela visita os lugares onde as pessoas não conhecem o Senhor, não teve aproximação com o Evangelho. E aqui, meu irmão, para aqueles que querem brigar por cargo, posição, aqui é uma tapa de luva de pelica. Em abril de 2019, essa organização catalogou 17 mil povos. Desses 17 mil, 7 mil nunca ouviram falar de Jesus. Vai anotando aí, para a responsabilidade também não ser só de pregador que está no púlpito, não. É de todos nós. Olha os desafios. Em alguns países que estão mencionados aqui, como Coreia do Norte, na Ásia, Somália, na África, Líbia, na África, Eritreia, na África, Iêmen, Oriente Médio, Nigéria, Paquistão, outros, esses sofrem perseguições, e muitos são martirizados, têm dificuldade de pregar o Evangelho. Esses países, 7 que foram elencados, fazem parte daquela janela 1040, já explico. Os irmãos terão ideia, 3,4 bilhões, é isso mesmo, vocês ouviram, praticamente 16, como é que se pronuncia o plural de Brasil? Brasis? Para ser mais bonito, 16 nações como o Brasil, não conhecem nem nunca ouviram falar de Cristo. 3,4 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Senhor, e 97% dessas pessoas estão nessa janela 1040, que é uma coordenada geográfica, 10 graus a partir dali do Equador, e 40 norte da África, e 10 graus sudeste da Ásia. Nesses países, o Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Shabaab, tem autorização de perseguir, martirizar, matar todos os cristãos. Viu como o Evangelho é fácil? 3 coisas me chamaram a atenção para esses países. 3. A primeira, a pobreza. Muito pobre. Segundo, qualidade de vida, o que nós chamamos de IDH. O IDH nada mais é do que o Índice de Desenvolvimento Humano.
que geralmente é medido, mensurado por 10 e 1, de 0 a 1. Quando ele está em 6, você tem um país em desenvolvimento. Tem países aqui, dessa janela 1040, que está em 3, o IDH. Sabe qual é o terceiro agravante? O difícil acesso a essas pessoas ao Evangelho. Estamos falando do mundo. Agora vamos trazer para a nossa realidade do Brasil. Quanto mais eu mergulhava, isso aqui, essa é a organização, quem quiser, roshua.project.net. Vai sair a página em inglês e vocês, se aí Deus enviar vocês para um desses países aí, amém, a gente prepara vocês, a gente vai ver sobre isso também. Já viram a responsabilidade? Mas a gente também tem dívida de gratidão. Tem que ter dívida de gratidão. O Evangelho no Brasil, 1557. Muitos missionários vieram para cá nessa época, estrangeiro. Muitos sabiam que tinha uma probabilidade muito grande de serem martirizados. Não obstante animais selvagens, índios canibais, sem falar na intolerância religiosa. 600 franceses, 600, chegaram na Baía de Guanabara, em 1557, 600, uma caravana. O líder dele, chamado Nicolas Durand, olhou e disse: a Cristianismo Sem Fronteira está a ser evangelista. Aí mandou uma mensagem para seu compatriota e teólogo João Calvino e disse: manda para nós pastores, porque aqui ninguém fala do Evangelho. É o que o pessoal fala da França Antártida, que é uma colônia de franceses estabelecido na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. E aí, no dia 7 de março, eu vou ler aqui, porque para pronunciar esse nome eu tentei no espelho umas 10 vezes, mas não consegui. Foram enviados 2 missionários, 2 pastores. Primeiro, Pierre Richier, os franceses estão assistindo, me perdoe se a pronúncia estiver errada. Pierre Richier e Glaumer Chartier. Eles chegaram aqui no dia 7 de março de 1557. 3 dias, e aqui se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria: missões, a urgência de Deus. Se eu tivesse dar um tema, eu daria através disso aqui. Eles chegaram no dia 7 de março, são 467 anos, se não me engano. Então o Evangelho é muito mais. Foi a primeira semente do Evangelho plantada no Brasil, protestante. E se eu tivesse dar um tema, eu diria: missões, a urgência de Deus, porque eles viram, identificaram e começaram a pregar, não perderam tempo. Se vocês quiserem saber disso aqui, está lá no site portasabertas.org, tá? Não foi só eles que vieram, não. Além de Pierre Richier e Glaumer Chartier, vieram Thomas Jefferson, Bowring, primeiro missionário batista no Brasil e na Nigéria, Big T e Taylor, missionários americanos que decidiram evangelizar no Brasil. Em 1804, a Igreja de Confissão Luterana também enviou alguns missionários para cuidar dos imigrantes. No metade do século XIX, a Igreja Evangélica Luterana também enviou alguns pastores protestantes. E em 1910, a nossa história, que é de Daniel Bergman na Vringre. Os missionários suecos trouxeram a Assembleia de Deus para cá. O protestantismo no Brasil só se consolidou depois que se separou igreja e Estado. Isso se deu quando virou república, 15 de novembro de 1889, precisamente, por praticamente 135 anos. Vai fazer agora dia 15, que o protestantismo se consolidou no Brasil. E eu termino essa introdução para nós entrarmos na mensagem,
falando que está em Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunha de todas as nações, então virá o fim. Mas alguém vai dizer, não é necessário pregar o evangelho, porque se Jesus quiser voltar hoje, ele volta agora, sim. E todos serão responsáveis pelos seus atos, sim. Se nós lermos Romanos 1, 18, 19 e 20, Paulo trata acerca disso. Que Paulo diz que tudo que foi criado, as coisas visíveis e invisíveis, tudo se vê. Paulo está fazendo alusão ao Salmo 19. E os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento a obra da sua mão. Um dia faz declaração, outro dia, à noite, com sabedoria outra. Não sabe a linguagem, não se vê, mas todos ouvem. Quem ouve a voz do trovão aí? Quem ouve a voz do trovão? Quem ouve a voz do vento? Mas não sabe de onde vem. E Paulo termina o versículo 20 dizendo, são inexcusáveis, são indesculpáveis. Então nós sabemos disso tudo. E ele reforça isso no capítulo 2, 14 e 15, falando sobre a lei no coração dos homens, dos gentios, dos ímpios. Isso é tão sério que eu me deparei com duas situações, duas tribos na América do Sul. Essa tribo, ela é tão radical, eu não sei qual a palavra não, que eu não escrevi, eu vou botar só o que eu li. É tão radical que, se o homem matar o outro homem, ele é réu de morte. Este homem, ele é enterrado no chão, e o cadáver que ele matou fica por cima dele. Quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo diz isso. E por que não dizermos olho por olho? Quem ensinou isso a eles? Olha que coisa interessante, se um índio adulterar com a Índia, nessa cultura, ambos serão levados ao cacique, o pajé, ou líder da tribo, não por duas ou três testemunhas. Poxa, quem ensinou Levítico 20:10 a ele? Então o que Paulo está dizendo é que nós somos desculpáveis, nós sabemos tudo isso, que tudo que se vê e consegue ver de Deus está na natureza. Amém? Os irmãos estão com a Bíblia, eu pedi para pedir o irmão para ficar com aberto no capítulo 10, nós vamos discorrer acerca do que nós lemos, e vou falar do verso 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? O primeiro tópico, a necessidade de ouvintes para o Evangelho. Como vimos acima, pessoas que já não conhecem Jesus e nem sabem da sua existência. É nossa obrigação fazer missões e falar de Cristo. Como isso? Nós já vimos. Cumprir o ID do Senhor. Marcos 16:15. Mas três coisas são importantes para cumprirmos o ID do Senhor. Somente a partir de Jesus, na força do Espírito Santo, e como igreja alimentado pela palavra. Não se faz missões de qualquer jeito. Somente a partir de Jesus, cheio do Espírito Santo, e como igreja alimentada pela palavra. Se o irmão hoje for na sua casa lhe pedir uma oração, você está preparado para orar por ele? Eu me deparo com as coisas do ser humano coisas boas que Deus criou o ser humano de uma forma tão extraordinária, que a perfeição dele é tão magnífica que não tem o que colocar mais, né? Deus criou o homem com 2 ouvidos e uma boca, para a gente ouvir mais e falar menos. Essa é a maior virtude que o ser humano tem, ouvir. O engraçado é que eu estava dando uma bisbilhotada em alguns arquivos, e eu fiquei um pouco pasmado, e confesso que às vezes a gente precisa
se calar. Existe uma pesquisa no mundo acadêmico falando sobre a comunicação, como nos comunicamos. 7% palavras que usamos. 38% como dizemos as palavras e os sons que fazemos. Uma pessoa com um coração azedo, áspero, duro, pode ter palavra boa? Uma pessoa que não filtra as suas emoções, que eu falo filtrar você recebe uma notícia, ela é boa ou ruim, e você de bate pronto já toma uma decisão, sem ao menos parar para raciocinar o que você vai dizer. 55% linguagem corporal, a linguagem não verbal. E eu fui procurar um texto na Bíblia que pudesse, pelo menos, ter uma proximidade disso. Me deparei com o texto de João 8, do verso 2 ao 11. O episódio que no verso 1, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, foi orar, se encher, depois ele desce, vai para o templo e ensina. E aí aqueles fariseus, tentando testá-lo, traz aquela mulher que foi flagrada em adultério e bota na frente do mestre. Jesus calado estava, calado ficou, sim ou não? Quem conhece a história aqui? Olha, pouca gente conhece. Jesus ficou calado no chão, escrevendo. Um disse que ele estava escrevendo a Torá, outro estava desenhando um peixe. Ninguém sabe ao certo. Jesus estava ali só ouvindo. A gente precisa ouvir mais. E no verso 7 ele levanta, com aquela humildade, poucas palavras, e diz: aquele dentre vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra. E aqui o verbo está na terceira pessoa do singular do presente indicativo. Agora, quem não pecou hoje, atire a primeira pedra. E aí se confirma Romanos 2,15, acusado pela sua própria consciência, saíram todos da presença do mestre, inclusive os discípulos, começando do maior para o menor. A necessidade de a gente ouvir, filtrar. Um bom missionário, um bom evangelista, um bom pastor, ele tem esse dom. Eu vi. Romanos 10,17, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós estamos escorrendo acerca do texto que a gente leu. Como ouvirão se não há quem pregue? Como invocarão a quem não crê? Qual foi a principal missão de Jesus que Jesus deixou na terra? A principal missão foi dar testemunho do amor de Deus pelos homens. João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único gerado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor eterno, um amor inquebrável, gratuito e absolutamente único. Você não vai fazer nada e nem eu tenho que fazer nada para receber. É o que Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, ou mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí está falando da fé como dom. A gente não precisa fazer nada. Eu queria só falar 3 elementos essenciais do evangelho para o missionário, para quem vai evangelizar. Toda a humanidade pecou e merece castigo de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os meus, os seus, os nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos para dar vida eterna àquele que nele crê. Os 3 fundamentos importantes que a gente precisa entender. Amém? Está todo mundo calado, mas é para isso mesmo. É um culto bem didático, ensino, porque eu vou provocar vocês daqui a pouco. O verso 15 diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Desse tópico aqui eu falo sobre a importância de pregadores enviados. 3 papéis importantes aqui que a gente precisa ter em mente.
Vou falar da igreja como ministério. É obrigação nós, os pastores, identificar na igreja aquele potencial adormecido de quem quer fazer missões. Isso quando ministério. Identificando, ele vai chamá-lo e começa aquela preparação, que pode ser desde o idioma, a palavra, a manejar a palavra da verdade. Cuidar dele no campo missionário, até ele encerrar a carreira dele. Pastor Josué, está aqui meu bastão, obrigado, cumpri a minha missão. Essa é a obrigação, esse é o papel da igreja como ministério. E o papel do missionário, depois de preparado ele no campo, ele precisa encontrar, ensinar, batizar, confirmar pessoas e ajudá-las a se tornarem fiéis membros da igreja. A igreja, o corpo de Cristo. E desfrutar da presença do Espírito Santo. Deixa eu pegar 3 coisas aqui que eu fiz questão de anotar. Eu tomei uma aula de mentoria, e isso ficou bem gravado no meu coração, com o nosso pastor, falando sobre aptidão, vocação e chamado. Missionário, você precisa saber. Missionária, você precisa saber. Ronaldo, você precisa saber qual é a sua aptidão. O pastor fala aqui sobre a inclinação natural, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que você quer fazer. Isso é uma inclinação natural. Eu sou um bom gerente, eu sou um bom médico, eu sou um bom advogado. É uma inclinação. A vocação está falando do aspecto social e psicológico. Aqui precisa se trabalhar. Se eu fosse fazer missões, eu diria aos senhores que eu precisava de passar por um trabalho psicológico, porque eu sou sanguíneo misturado com colérico. Eu me lembrei de Pedro, quando ele foi na casa de Cornélio. Ele, ao invés de falar do amor de Jesus, ele foi dizendo: você já sabe que não é isso, eu sou judeu, você é romano, é gentio, eu não posso. Quando ele mal falou, o Espírito Santo caiu ali, desceu. E aí se cumpriu ali Joel 2,28. Então, para fazer missões, precisa de um trabalho psicológico e social. Você é uma pessoa social? Lembra desse episódio que nós falamos de João 8? Você teria condições de absorver uma pressão miserável dessa daqui? Eu digo a vocês que poucos, porque tem um homem na Bíblia que esse me deixou com a cabeça sem entender, mas aí eu entendi depois com calma. Eu digo, sem entender por que ele, um homem que tinha contato com Deus, falava com Deus face a face, e aquele homem falava com Deus a hora que ele queria. Eu digo, desculpa, é a hora que ele queria, isso mesmo, a hora que ele queria falar, ele falava com Deus. Moisés. A opressão foi tão grande nesse homem, tão grande, que ele esqueceu da orientação divina. Deus disse, aí estou falando da sedição de Meribá. Ele já tinha ferido a rocha, já saída do Egito, já chegando no Monte Sinai. Deus disse a ele: Moisés, porque eu provo a opressão, vamos morrer de fome, os gados vão morrer de sede, tem que ter água, quem me dera voltar para o Egito. E começava a murmuração. A opressão foi tão grande, meu irmão, minha irmã, que ele esqueceu da orientação divina e feriu a rocha 2 vezes. Deus não mandou ferir a rocha, nenhuma nem Deus, mandou falar. Um missionário, ele tem que ter equilíbrio emocional. Um pastor, ele tem que ter um equilíbrio emocional. Um evangelista, ele tem que ter um equilíbrio emocional. A igreja precisa ser equilibrada e libada na palavra de Deus. E o terceiro, e aqui eu chamo chamado, o pastor falou sobre tema, que seria totalmente espiritual, e nós vamos ver isso. O chamado tem que ser 100% espiritual. E esses 3 pontos abordados, tudo isso com dons, talentos e a paixão, converge para o propósito: missões. Missões. Amém? E o terceiro, que aí eu falo do papel da igreja como organismo, eu e você. Porque vocês vão me desculpar, eu sei que orar é maravilhoso, maravilhoso, oh meu Deus, eu estava orando ali, não tinha ninguém, e eu vi alguém botando a mão nas minhas costas, e comecei a chorar, me derramar. Daqui a pouco eu vi mais um, já botou a mão ali, orou, me deu um beijo na cabeça, não sei o que foi esse, estava orando e continuei orando.
A oração é maravilhosa, lhe enche de uma forma extraordinária. E a oração, eu quero abrir um parênteses, é o diálogo com seu pai. Isso aqui é uma oração. É uma ministração, mas é oração. Nós estamos conversando com Deus. E Ele nos orientando acerca de algumas coisas. Então, o papel da igreja como organismo não é só orar, é também levantar fundos. Quando fala isso, as pessoas não acham ruim. Porque muitos missionários estão com dificuldade. E eu queria abrir um parêntese, que esse ministério Cristianismo Sem Fronteira, assiste inúmeros missionários, vale a ressalva. Muitos não são daqui, não são do nosso ministério. Mas para isso, tem que se levantar uma igreja avivada, como foi orado para o avivamento hoje, e faça o que eu estou fazendo. Porque se eu não der exemplo para vocês, não sair daqui para baixo, foi só uma pregação comum. E eu estou abrindo a porta, estou dando para a honra e glória do Senhor, uma oferta de R$1.000 para missões. Foi o que Deus ministrou no meu coração ontem, para a honra e glória e louvor do nome dele, está aqui. Não é minha oferta ministerial, glória a Deus, pode aplaudir. Aqui é oferta de missões. Deus ministrou no meu coração. A minha oferta do ministério eu faço quando eu descer do púlpito. Então a igreja é convidada a ajudar. E quem é próximo de mim sabe o quanto eu sou liberal para com as coisas de Deus. Sou demais. Está precisando de alguma coisa, quando eu vejo lá, eu digo, não entrei nesse negócio, deixa eu entrar nesse mistério, eu vou. Tudo que for para Deus é com desprendimento 1 bilhão de vezes. Eu não quero ter nada, porque eu já vi muitos milionários morrerem e deixarem tudo aí e não levaram nada ao que juntou, e nem sequer usufruiu. Se bem que Salomão diz, né, que o bom homem, o homem bom ajunta riqueza para os filhos de seus filhos, para a segunda geração. Vamos lá. Eu queria dar uma palavra encorajadora para os missionários aí de plantão, para a gente também, para mim. Atos 20, 24 diz assim: mas de nada faço questão, a mim tanto faz, não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, missões, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Há mais ou menos 20 anos atrás eu ouvi um testemunho de um jovem bancário, né? Bancário tem que falar certo, o público tem que falar certo. Bancário, ele com a esposa, os filhos, ele vendeu tudo que tinha e foi fazer missões. Ele foi para o Peru na década de 80 e 90. Eu vou sintetizar porque o testemunho é muito grande. E ele foi, plantou igreja, ia de aldeia em aldeia. Um belo dia ele deixou a esposa em um lugar, na aldeia, e foi fazer evangelismo, foi evangelizar, foi pregar, foi ensinar. Pegou a bicicletinha dele e foi embora. Um dia não voltou para casa, no segundo dia não voltou para casa, no terceiro dia não voltou para casa. Ficaram preocupados, foram atrás do missionário. Depois de 3 dias, quase em estado de putrefação, ele foi encontrado morto. Diz que o caminho tinha um rastro de cobra de mais de 200 metros. O que passou pela cabeça daquele jovem? Sabe quem fez isso? Acho que já está extinto. O grupo do Sendeiro Luminoso deu uma rajada de metralhadora e acabou alvejando ele. Qual o sentimento? Mas irmão, não, isso aqui não é palavra de encorajamento, não. Eu vou te mostrar que é. É uma palavra de encorajamento, porque ele não pensou em nada da vida dele, nada, ele não se preocupou, ele vendeu tudo e foi embora. Mas ele poderia ter perguntado: meu Deus, larguei os meus pais, larguei meu trabalho, uma vida estável, bem sucedido, e morro aqui, deixo minha esposa e meu filho, e não sei o que vai acontecer, o que vai ser do meu ministério. Será que foi isso que ele pensou? O apóstolo Paulo diz assim em Timóteo, 2 Timóteo 4, 7, diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele combateu.
Ali foi o tempo que Deus permitiu que ele ficasse na obra missionária. Quando Deus chama, não fica olhando circunstâncias, se é acidente de carro, se de câncer, não fica olhando não. Um dos grandes pregadores morreu também, vitimado por essa malignidade chamada CA, né? Não fica pensando nisso. Eliseu também, da enfermidade que tinha que morrer, não está registrado. Por quê? Um dia, nós nascemos com a validade. Só Deus é eterno. Não vi glória a Deus nem aleluia, só Deus é eterno. Mas você tem uma notícia boa, todos nós nascemos com a eternidade dentro de nós, sabia disso? Agora você e eu, nós decidimos se queremos passar a eternidade com Deus ou no Hades. Isso aí fica a critério. Combati o bom combate. Paulo entregou tudo dele, tudo. Acabei a carreira, já velho, solitário numa prisão, numa masmorra, esperando a ser, como ele disse, entregue como oferta de libação. Ele disse: guardei a fé. Não perca a fé. Eu não sei dizer aqui se essa fé, para mim isso aqui é uma mistura de fruto, Gálatas 5:22, e de Efésios 2:8, dom. Nós vamos entender isso aqui, porque fazer missões é maravilhoso, é lindo, mas tem seu preço. Quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Aí eu falo da beleza de trazer as boas novas. O maior missionário que plantou, que pisou nesse mundo, Jesus Cristo. A Ele honra, glória, louvor, adoração. Isso aqui que nós estamos vivendo, esse momento aqui agora, na eternidade, foi escrito. Só que a gente não sabe, é um mistério. Tudo isso Ele fez para chegar até aqui. Ele é o nosso aferidor de medida. Nosso alvo é sempre Jesus. Sempre, não vai ser outra coisa, Jesus. E ele diz assim, João escreve 7:29, mas eu o conheço. Ele dizendo assim: eu conheço meu Pai. Eu conheço o Deus com quem eu falo face a face. Um Deus que me ama. Um Deus que eu tenho intimidade de conversar com Ele a hora que eu quero. Porque dele sou. Quem é de Jesus aqui? Quem é de Jesus? Eu não vi. Quem é? Amém. Eu fiz isso de propósito para o que Deus quer fazer. E Ele me enviou. Em Atos 13:2 diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, nós fomos ministrados acerca disso, disse o Espírito Santo, disse quem? Disse quem? Disse quem? Amém. Apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Esses foram os 2 primeiros missionários da igreja primitiva. E isso não teve nenhuma iniciativa humana. Você sabe o que é que me encanta neste homem? E eu tenho que me controlar, porque daqui em diante fui lágrimas de madrugada. O amor pelas almas. O amor do apóstolo Paulo pelas vidas para que ele pregava era maravilhoso. E isso, quer saber? Faz toda a diferença. Eu queria dar o currículo deste homem, e eu vou tentar me controlar. Eu queria dar o currículo deste homem, para que vocês entendam o que é fazer missões, o que é renúncia, o que é o homem transpirar o chamado de Deus para ele, para a vida dele. Eu vou dar o currículo dele. Foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tássio, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em praça pública em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, ele foi chotado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, foi chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras, pastor Zé Luiz falou isso de manhã,
enfrentou feras, lutas maiores do que suas forças poderiam aguentar, e se desesperar da sua vida. E aí ele fala: foi preso em Jerusalém, acusado de Cesareia, enfrentou naufrágio indo para Roma, foi picado por serpente em Malta e chegou em Roma algemado e preso. E sabe o que esse homem disse para mim e para você? Ele diz assim: Ronaldo, igreja, quero que saiba que todas essas coisas que ele viveu, todas essas coisas contribuíram para o melhor proveito do Evangelho. Esse homem para mim de madrugada eu comecei a chorar, fui para o quarto, sua esposa fica lá, chateou, mas eu tinha que chorar sozinho, porque isso aqui é uma afronta para a gente. O que evangelho a gente está vivendo? Quantas vezes Deus chegou para mim e disse: eu estou cansado dessa oração de senta, levanta. Eu disse: o que é isso? Os crentes se levantam, sentam, ajoelham, um minuto, levantam e não sabem nem o que diz a Deus. Amém, Jesus, perdoa meus pecados, e acabou. Não é assim. Oração é relacionamento, é intimidade. A gente tem que mergulhar na Sagrada Escritura para entender o que Deus quer acerca de nós. Esse homem me deu uma tapa no vipeligo, disse: Senhor, me converte. Eu não sou convertido. Eu sirvo a esse ministério com tanto amor, e quem é próximo de mim sabe, não é jactância humana. Mas vidas lá fora estão se perdendo para as drogas, prostituição. Os nossos jovens não querem mais ouvir a palavra. 30 minutos, 40, está excelente, é bom demais, maravilha. Mas eu posso ficar na frente da televisão 45 minutos, 90 minutos para assistir um time jogar, e quiçá mais 30 de prorrogação. Desperta, igreja! Jesus está chamando para um momento íntimo e pessoal. Desperta! Seu coração está apagado. E eu estou falando da igreja cristã de Sem Fronteira, não, igreja do Senhor. Não podemos esquecer do Espírito Santo na obra missionária. É o Espírito Santo que capacita a igreja para a proclamação do Evangelho. Atos 2, 14, 18, o apóstolo Pedro discursando. Para a operação de milagres, Atos 3, 10, para se posicionar com ousadia, o apóstolo Pedro perante o Sinédrio, Anás, Caifás e os sacerdotes, para viver debaixo da sua orientação. Sem Jesus não dá. Eu sou a videira verdadeira, vós a vara. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá fruto. E ele termina dizendo no versículo: sem mim nada poderei fazer. Na força do seu braço não vá. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor. O que é que ele diz? Meu Jesus, derrama a tua graça, Deus, derrama a tua graça, Senhor, derrama a tua graça. E quinto, o Espírito Santo é responsável pela expansão da igreja e multiplicação de toda a igreja no mundo. Atos 1:8 diz: mais recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e todos os confins da terra. O Evangelho, ele transforma a vida e traz esperança. A Bíblia fala das boas novas, a salvação através de Cristo. E a mensagem do poder do Evangelho, ele tem poder para trocar a cegueira por vista. João 9, de 5, 10. Mudar a direção da nossa vida. 2 Coríntios 5, 17. Em Cristo somos nova criatura. 3. Nos tirar das trevas, levar para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13. O poder do Espírito Santo, do Evangelho,
O poder do Evangelho remove pecados. 1 João 1,19, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Quinto, nos garante a vida eterna. E essa foi a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus não prometeu vida abundante, Jesus não prometeu prosperidade, isso tudo faz parte. Se fosse falar aqui dos 4 evangelhos, se resumiria nisso. E essa foi a promessa que Ele nos fez. E um dia morarmos com Ele na eternidade. Qual o ponto central? E eu estou já terminando para concluir. Qual o ponto central do evangelho? A ressurreição de Cristo. E qual o centro da mensagem do evangelho? Jesus Cristo é o centro da mensagem. Amém? E qual a mensagem central do evangelho para os dias de hoje? Mateus 22, 36, 40. Amar a Deus de toda a tua alma, coração, força, e a teu próximo como a ti mesmo. Em Gálatas 5, 14, Paulo diz que essa lei, a lei se cumpre na sua palavra: amar a seu próximo como a ti mesmo. E eu queria desafiar a igreja, organismo, a se envolver ativamente em missões e orar pelos missionários que estão no campo e também fazer suas contribuições. E eu caminho para concluir, reforçando a urgência e da importância de missões. E oremos a Deus que desperte em nós um coração missionário. Mas tem uma palavra de refrigério para mim e para você. Está lá em Lucas 10, 12. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros. Esse é o nosso refrigério. A seara, o campo é grande. A gente tem que clamar ao Senhor da seara, ao Pai, para enviar ceifeiros. Amém? Essa foi a porção que Deus me deu para trazer para a igreja, e que o nome dele seja glorificado e exaltado. Glória a Deus. Se quiser aplaudir, pode. Se a gente quer com as pausas tímidas, pode. Mistura com glória a Deus e aleluia, para o pregador voltar mais vezes. Meus irmãos, eu pedi ao pastor para fazer 2 momentos. E o primeiro momento é fazer o apelo. É convidar você. Primeiro é você que não conhece a Cristo. Já frequentou algumas igrejas, foi para cima, para baixo, foi e voltou, mas nunca fez uma aliança com Deus. Nunca fez uma aliança com Jesus. Deixa eu explicar. Eu não estou chamando o irmão para fazer parte de uma religião. Eu estou chamando o irmão e a irmã para fazer parte do corpo de Cristo. Tudo que foi ministrado aqui é para você. Eu tenho certeza absoluta que uma das minhas petições ao Senhor é: me dê almas, me dê vidas. Não que Deus precise me fazer nada para dizer que a palavra falou ao âmago de ninguém, não é isso. Não preciso disso. Deus não precisa de mim para nada. Jesus disse que quando ele ascendesse aos céus, atraía muito a ele mesmo, então não vai precisar de Ronaldo. E o segundo eu quero fazer para você que se afastou dos caminhos do Senhor. Você olhou para mim e viu que eu sou falho e pecador e acabou se afastando. E quando eu falo para mim, é o homem. Paulo, na sua primeira carta de Coríntios 10, 12, fala: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Olhe para você, veja onde foi que você parou e volte para Jesus. Esse é um chamamento dos céus. Aumento de você novamente fazer uma aliança com o Senhor, voltar ao convívio da igreja, do corpo de Cristo. Eu fui surpreendido com uma parábola
Eu não sei dizer aos irmãos se é uma parábola, o que é que isso foi, se foi um sonho ou visão. 3 personagens, e eu pedi a Deus que, com ousadia, como Adão também teve a ousadia de dar o nome dos animais, eu também tive a ousadia de dar o nome a essas 3 pessoas. Uma pessoa muito humilde, fazendeiro, morava numa roça, era empregado de uma fazenda, muito humilde. O que nós poderíamos dizer dele? Um inculto e letrado. O outro personagem, um doutor, um médico, estudado na faculdade, aprendeu medicina. E o terceiro, um sacerdote. Eu não entendi o que é o sacerdote, mas é um termo amplo, sacerdote. Tanto o empregado da fazenda, esse que eu intitulei de Seu João, e o sacerdote que eu intitulei de Isaías, se convergiam para uma visita ao médico. Eles foram fazer os exames de rotina. Está na hora dos oficiais se intercederem, por favor, pela palavra, por essa explanação que eu estou fazendo, me ajude aí. E ambos se convergiam para esse consultório, que eu vou chamar de Doutor Pedro. Seu João saiu, foi consultar, chegou no consultório, Doutor Pedro chamou, e aí ele foi, fez o exame de rotina e conversou, e só que teve um momento que ele ficou meio triste, meio preocupado com alguma coisa, e o médico, como um bom doutor, foi um bom psicólogo, perguntou: mas seu João, o senhor está bem? Sinto que o senhor não está muito bem. E ele disse assim: meu filho, eu estou bem, é porque eu tive um sonho. Este sonho, eu me deparava com uma pedra muito grande. Uma pedra muito grande. Eu olhava para o meu lado, para o outro lado, para frente. Era uma pedra enorme. E de repente me aparece um senhor, cabelos brancos, barba branca, com a roupa branca, e disse: João, cave essa pedra, porque dentro dessa pedra tem um tesouro muito bonito. E eu virei e disse: mas Senhor, como é que eu vou cavar essa pedra? Ela é muito grande. E esse senhor disse: toma essa ferramenta e comece a cavar. Aí ele, contando ao médico que, do susto, ele acordou. Daqui a pouco o médico, o doutor Pedro, chama o sacerdote Isaías, seu Isaías, chamou, seu Isaías fez lá seus exames, e conversaram, só que o sacerdote divagava em algumas situações, e aí ele se preocupou, como um bom doutor, um bom psicólogo. Aí disse assim: doutor, Isaías, por que o senhor está assim tão triste? Você está divagando, estou conversando com o senhor, está um pouco disperso. Meu filho, eu tive uma visão nessa madrugada, uma visão que eu me encontrava com uma rocha muito grande, uma rocha intransponível. Eu olhava para a minha direita, via essa rocha, olhava para a minha esquerda, via essa rocha, não conseguia olhar para trás. Quando eu olhei para trás, eu vi um ancião, e ele me disse: Isaías, cave a pedra, essa rocha, nela há um tesouro de valor inestimável, cave essa rocha. E aí ele acordou e contou o sonho. Doutor Pedro, intrigado com o sonho de seu João, intrigado também com a visão do sacerdote de Isaías, ele também contou, disse: rapaz, eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu também sonhei que fui esquiar junto com minha família, fui para os Alpes Suíços e comecei a esquiar. E no momento eu me deparei com um bloco, uma montanha enorme. E eu olhava para cima, ela não tinha fim, eu olhava para o lado, não conseguia enxergar. E de repente, olhei para o lado, não vi, mas quando eu olhei para trás, eu vi um ancião, um senhor já, e me disse: Pedro, cave a montanha, porque dentro dela tem um tesouro inestimável.
Um tesouro que você jamais poderia provar e você nunca provou. E ele acordou. E eu perguntei a Deus o que é que significava isso. Meditei, orei durante 2 semanas pensando o que era isso. Porque é muito estranho, né? 3 sonhos e 2 pessoas se convergiram para um lugar que aquela pessoa também teria um sonho. O ancião, e aí Deus me deu a compreensão, o ancião é o Pai, é Deus. A rocha, a pedra, a montanha, Jesus. O tesouro, as pedras preciosas, a coisa linda que tinha ali dentro, o Espírito Santo. A ferramenta, a palavra. A palavra. Glória a Deus. Só que eu perguntei a Deus, mas o Senhor poderia me responder mais uma pergunta? Por que para o seu João, para seu João e seu Pedro, o Senhor deu essa ferramenta? Mas já para o sacerdote o Senhor não deu. O Senhor só mandou ele cavar. Ele conhece a minha palavra, ele conhece a minha palavra, ele já tem a minha palavra em mãos. Deus falou que tem gente, homens de Deus, dele, que ele separou do ventre da mãe, assim como fez com Jeremias, que se afastou do caminho. Não sei se aqui, eu vejo alguns rostos são diferentes, porque quem mais visita esse templo circulando a nave sou eu. Você não pode sair daqui sem fazer uma aliança com o Senhor e resgatar esse primeiro amor. Sacerdote, eu não sei se é aqui ou em casa, você tem sobrenome de sobrinho, mas o Senhor manda dizer que você é filho. Você é filho. Está na hora de voltar. Amém?